Salve, rapaziada! Salve! Como é Tudo que bom? vocês estão escuros? Eita que eu mudei a entonação. Pelo Hoje menos. chegamos com mais uma obrinha nova nesse canal. Opa! Eu tava procurando uma coisa engraçadinha e pelo título, né, você já viu que isso aqui é hilário. Não vi. Eu só vi que é vídeo novo, então tem que ver. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Tudo começa na mansão Ye. Nosso protagonista, chamado Xiu Xian, transmigrou do mundo moderno. E nesse momento ele acaba de descobrir a história desse cara que ele pegou o corpo. A pessoa é o filho ilegítimo do cabeça da família Ye e é fraco e covarde. Ok, imagina esse É Kaizinho. humilhado por toda a família e o pior de tudo é que nesse lugar a força marcial é a coisa mais valorizada. Boca feia da Não tem desgraça. também nenhum, obviamente, que sofre pouco bullying. Isso um rapaz coloca a mão no ombro dele e pergunta o que o bastardo tá fazendo ali. Pelo visto devia estar procurando a mãe que não tem. Outros Porra, três do aparecem nada. falando que talvez a mãe dele tá largada na rua, enquanto o outro tem certeza que ela tá no bordel. Rapaz, esses caras parecem do nada esculachando. Pra Esse que cara, isso? O Xiu manda eles calar a boca. Um deles se surpreende com a agressividade, porque normalmente o menino é bem mais covarde que isso, mas hoje ele tava corajoso. O Xian então fala que pelo visto eles estão de orelha suja, então ele repete. Devagarzinho, manda mais uma vez eles calarem a boca. Óbvio que os Agora caras ficaram na hora perdem puto. a paciência e já puxa pela gola, falando que ele tá ansioso pra receber uma liçãozinha. Enquanto é chacoalhado, nosso garoto queria revidar, porém é fraco demais o menino. Até que alguém pergunta o que eles estão fazendo. Uma garota aponta pra eles e diz que o menino ainda era filho do cabeça da família, então era bom eles pararem de fazer isso. O nome dela era Ye Qifang. Um dos caras vai no ouvido do outro e fala que a madame gosta bastante do que essa menina cozinha, então era bom não causar muito problema. Eles tacam nosso menino no chão e vai embora, falando que ele deu sorte, porém quando eles encontrassem ele de novo ia ser espancado. Coitado. Qifang vem ajudar nosso rapaz a se levantar, perguntando se ele tá bem. Vendo as memórias do rapaz, nosso garoto se lembra que essa era a única pessoa que tratava ele bem. Assim que ele dá a mãozinha, o sistema de habilidades cotidianas feminino se ativa. Oxi. Como um bom reencarnado, ele Como nem se assim? surpreende, já que recebeu um sisteminha comum. E a mensagem fala que ele poderia recrutar discípulas mulheres e quanto mais elas evoluíssem as habilidades do dia a dia delas, mais forte ele ficava. Nesse momento, ele podia ter uma única discípula. Ele fica meio surpreso, já que nunca ouviu falar de um sistema desse tipo. Ó, consegue ver? Que Fang tá querendo entender pra onde o trouxa tá olhando. Ah. Vendo ela, ele percebe que se ele precisa de uma mulher discípula, aquela ali era perfeita. Ele então pergunta se ela quer ser a discípula dele, que obviamente manda ele parar de falar besteira. Porém, se vira e fala que se faz ele se sentir bem, então ele poderia considerar ela como discípula. Ah, Ela dá tchau fofa. falando que ia voltar pra cozinha. Não pareceu muito sincero, mas o importante é que a discípula foi recrutada com a habilidade de cozinhar. Maneiro. A primeira recompensa é despertar um talento natural. E no momento que ela começasse a cozinhar ovos, ele começaria a ganhar ponto. Já na cozinha, fácil ele assim? tava mandando logo ela levar esses ovos cozidos. Ela passa a O que correr. disse? Não, deixa eu ler o título. Sistema Sigma dá experiência ao pôr mulher para trabalhar realmente ali certo, como dona de casa. Ok. E nosso menino tá ali, ganhando mais um. Faz sentido, sim, mais Sigma, uma Sigma. experiência. Ela corta a cenoura, prepara o alface e faz comida pra todo mundo. Os caras falam que ela é idiota. Ela faz o trabalho de 3 pessoas, mas recebe o salário de uma. Bom pra prota que ele recebe pontos para 3 pessoas. Enquanto nosso garoto tá lá atrás do muro, ganhando experiência e até a habilidade dela na cozinha já evoluiu. Vendo que louco. ele atingiu o nível inicial do talento, ele já tá rezando pra que essa menina continue cozinhando bastante. Ele ia garantir que ela fizesse comida para toda a cidade. Nisso, o sistema fala que ele teria que escolher uma habilidade de dia a dia. Poderia ser Pra ele? forja, medicina, arquitetura e várias outras. Xadrez, Ele pô. percebeu que Tá nesse aí. mundo de combate, desde que não fosse luta, era considerado uma habilidade qualquer. Escolhe xadrez, é bom para diplomacia, para jogar com uma pessoa, para conversar, já é legal. Nisso, ele já tá ali sentado, pescando. Ok, o que ele serve. selecionou. Porém, mesmo com a habilidadezinha do sistema, não tava nada fácil. Até que finalmente a água se treme, ele tem certeza que alguma coisa agarrou e puxa ali. O peixão sai da água, ele vai pegar, porém bem nessa hora alguém grita por ajuda e o bicho bate na cara dele. Coitado se vira com raiva, querendo saber quem tá gritando por ajuda numa hora dessa. Porém, o grito parecia misturado com um choro. Em uma casa ali por perto, alguém tava sendo tacada na parede. Rapaz, que isso? Tá batendo Coitada! nessa cozinheira, não faz um negócio desse não. Por que É isso? aquele cara de antes que tava provocando Que o chão. cara é feia, por amor de Deus! Esse é o preço que ela paga por ter se envolvido naquilo. Ele vai com a mãozona falando que agora ela vai ter que mostrar um serviço. Porém, já tomou Não, uma pelo amor de pintura Deus. na cara e saiu voando pela janela. O Prota Os fez caras isso? chegou no estilo, agora com a sua experiência ganha depois de muito cozinhar, ele tá mais fortinho. Os caras Já? avisaram o bastardo por ter atacado o chefe de forma sorrateira. Enquanto o Xian tá mais impressionado que realmente ela ter cozinhado aqueles ovos deixou ele bem mais forte. Um deles então vem pra dar uma cotovelada falando que ele vacilou em ficar de costas. Porém, esses coitados que já não era muito forte, agora não tem chance contra o nosso rapaz.
Só que assim que ele já saiu do primeiro, um outro veio dar uma bicuda, falando pra não ter dó só porque ele era filho do chefe. Enquanto mais um na esquerda tava vindo numa cotovelada, os dois estavam no meio do ar e nosso garoto só deu um passo. Meu Deus, que desenho feio. Pra trás ele se bateu igual idiota. O pé de um foi na cara do outro e o Xian deu uma bicuda no ovo do outro. Garota, esse daí não pega leve não. Pra que E ele isso? ficou ali todo torto se tremendo. Obviamente foram embora, avisando que ele ia pagar por isso. Até que alguém nas costas perguntou se realmente era o Xian que ela conhecia. É aqui Fang cara de tomate querendo entender como do nada ele tava conseguindo enfrentar aqueles caras. Já deixa eu estar. É aí que ela chega à conclusão e se O que eu quis dizer foi, acho que não deu para entender, é que já não deixou de estar no outro quadro que ela tava com a cara de tomate. Aqui já deixou de estar, foi isso que eu quis dizer. Enfrentar aqueles caras. É aí que ela chega à conclusão e se lembra do momento que ele pediu pra ela ser a discípula. E já tem certeza que ele havia despertado os talentos dele há alguns dias. Já impressionada com uma evolução tão rápida, ela sabe que ele deve ter algum talento raro. A menina já tá de joelho agradecendo e pedindo desculpas por ter duvidado dele. Mas essa imagem completa, irmão? Ela de joelho? Mão e fala pra ela se levantar, já que ela sempre vem ajudando ele. Andando ali com ela, ele descobriu que normalmente quem nasce sem uma raiz de talento não costuma evoluir, então é por isso que a situação dele é estranha. Ela fala que é incrível como um perdedor como ele, que tava desperdiçando 20 anos de vida e era considerado um lixo por todo mundo, finalmente conseguiu despertar alguma coisa. Ele tá ali sorrindo sem saber se agradece. É, né? Ao entrar na mansão, alguém puxa a orelha dela. Era o mordomo Zhang e ela pede pra ele pegar leve. O cara, porém, diz que pelo visto ela tá merecendo sentir uma dor, já que tá causando problemas. Deve estar se achando... Ela causou? Que cozinha. Nisso, nosso garoto segura o braço dele e pergunta quem deu a autorização de fazer mal à discípula. Até que alguém ali diz que ele tá ficando bem corajoso. É a madame da mansão chamada Liu Shi, que fala que já não basta ele causar problema do lado de fora, agora tá causando ali dentro também. Só que o Xian só fala que a culpa é do mordomo dela, já que ele quis fazer mal a Fang. A mulher manda ele parar de retrucar, enquanto outros mandam expulsar logo da mansão. Nisso, um cara se aproxima, chamado Yeba, e fala que um inútil como esse só tá sugando os recursos desse lugar e já deveria ter sido tirado. Ele é o filho da Liu Shi e ela fala que pelos próximos 3 meses eles vão ficar sem salário até o mestre voltar. O mordomo, porém, ainda ficou com raiva, falando que isso foi pouco pra esse maldito. Atrás das janelas depois, o Yeba falou pra mãe que ele não fez nada dali, até porque ele ouviu dizer que ele tava ficando um pouco mais forte. A mãe o lembrou que é impossível despertar talento na cidade, então provavelmente ele só aprendeu uma técnica meia boca, mas logo acabariam com isso. Eles tinham feito todo aquele trabalho de fazer com que ele se afogasse, porém de alguma forma ele parecia ter revivido. Manhã seguinte, tava todo mundo na frente do lugar se perguntando por que eles estavam parados ali. Um dos caras fala que a garota nova ia cuidar de toda a comida da mansão. Na cozinha, tava Fang com os braços pro lado. Rapaz, a menina chega a soltar fumaça pela boca e se prepara pra cortar o peixe. Pena, comida. A sequência de ataques começa e com a intenção assassina daqueles movimentos. Enquanto isso, o Xiu Xian tava recebendo experiência e descobriu que ela havia avançado pro nível aprendiz. Ele também aprendiz? Ela é aprendiz nesse nível? Pode ter mais uma discípula, além do talento de estômago de aço que permite ele ganhar atributos ao comer. Ele dá uma olhadinha importante. Impressionado que foi tão rápido assim. Sem contar que ganhou um talento pra ganhar habilidade ao comer. Sistema bom. Vai até a livraria. Dando uma olhada por lá, um dos caras aparece e pergunta como ele pode ajudar o jovem mestre Xiu. Nosso garoto diz que quer a mais poderosa técnica, porém o cara sabe muito bem que ele não tem talento nenhum, então por que ele tá pedindo por isso? Ele então olha pra garota no fundo e manda ela trazer uma técnica iniciante. Essa bela moça se chamava Liu Yunxun e eu Bonita. já imagino que ela vai virar uma trabalhadora do nosso rapaz. Provavelmente. Essa tal da técnica iniciante, porém óbvio que o Xian reclama falando que pediu pela mais poderosa. A menina porém fala que se ele masterizar aquela ali em 5 anos, ele seria um sortudo. De repente, acho que isso que ele coloca são 3 moedas na mesa. A cara do vendedor muda na hora aqui. Fala que não é assim que se conversa com o jovem senhor Xiu. Pelo visto, era pra buscar uma técnica forte mesmo. A menina foi pegar o livro, falando que nunca na vida dela havia alguém tão incompetente e ao mesmo tempo ambicioso. Ele então entregou o livro e falou que se ele masterizar isso nessa vida, era pra vir encontrar ela. Ela plantaria a bananeira e lavaria o cabelo na rua. Nosso garoto fala pra ela manter a palavra porque o dono da loja escutou. Quando ela vai falar que tá esperando o resto da vida, nosso garoto começa a enrolar o negócio falando que ia resolver agora. O safado vai comer! Vai literalmente usar o talento de comer pra comer esse livro. Não. Ela não tá falando isso, não. Porém, se assusta, que tarde demais, ele já engoliu tudo. Ele se vira dando uma joinha, porém, na hora a náusea bate. Eu acho que o poder de comer não era isso, era ganhar poder enquanto tu comias. Tipo, ganha mais um de constituição, ganha mais um de força, ganha mais um de velocidade, consoante a comida que tu comes. Tipo Zelda Breath of the Wild. Só que aí o corpo dele começa a fumaçar. Uma funcionou? aura azul se expande e o corpo dele parecia estar se fortalecendo.
Os livros no lugar tava tudo voando e eles... Não, a comida que tu ias comer depois. De um instante pro outro já tava correndo no meio do salão. Que design Pulando de feio. casa em casa, ele não Meu conseguia Deus. entender como ficou tão rápido assim. Já tava de volta na loja na frente dela, enquanto o cara fala que isso é impossível. Eles Não. lembram que os ancestrais mais poderosos demoravam anos pra aprender isso. Assim que a menina fala que desistiu, segundo seguinte já tem um balde no chão e ela tá lavando cabelo na rua mesmo. E pelo menos ela completa as promessas. Uns caras ali fora... Ainda bem que foi de boa a promessa. Tudo sabendo da tal aposta, o que dizia que o garoto aprendeu uma técnica do reino real. Eles acham isso impossível, até que nosso rapaz vem pra ela e fala que isso já era o suficiente. Ele então pergunta se ela tem alguma habilidade especial ou hobby. A garota tá meio confusa com algo assim do nada. Ela então fala que não é artista marcial, mas gosta de escrever e pintura. Nossa garota diz que são ótimos talentos e manda ela virar discípula dele. Ela aceita, porém pergunta se ele vai ensinar artes marciais. Não. Ele diz que por enquanto não, era só pra ela continuar focada na escrita e na pintura. A coitada da Yunshu fica lá pensando que esse menino é esquisito mesmo. Só que óbvio que ele conseguiu mais uma discípula focada na caligrafia. Além disso, ele pegou mais livros, só que tem um tempo de carga na habilidade. Ah, aí é complicado. Confesso que eu não teria sido inteligente o suficiente pra pensar em comer livre esse menino. Também não. E lá tá ele engolindo mais um. Quando de repente o tigre do Kung Fu Panda aparece na costa dele. Do nada! Do mais de absurdo nada! Explosão rola e logo ali na montanha ao lado tava provavelmente quem fez parte desse plano. O cara de bigode roxo acha ruim ter usado um demônio, porém o outro diz que tanto faz, já que o cara tava morto. Até o Xiao Xian aparecer atrás dele, perguntando quem é que morreu. Os dois recuam, querendo entender como esse maldito saiu vivo sem tomar um único dano. Ele pergunta pro cara ao lado se ele tem certeza que esse garoto é sem talento algum. O de vermelho é o Iebala, que é filho da mina da mansão. E nosso garoto diz que sabe que tentaram matar ele afogado recentemente, ele deve ter algo envolvido nisso. Me falaram em água? Beba água. Sabia o que aconteceu com o demônio e por que ele não tava atacando. Ao olhar pro lado, ele viu o demônio caído, porém a cabeça tava desconectada. Nisso, o cara de roxo chamado Shen vai pra dar um soco falando que... O proto já tá forte? Que isso? Porém o Xian sai do ataque fácil e diz que ao menos eles iam render uma boa experiência. Só que o cara tem certeza que esse garoto despertou há pouco tempo, então não tem como ele perder. Só que nosso garoto tinha aguinha boa demais, não tem como. Cotovelada no outro e acerta no meio da cara do trouxa. Essa única pancadinha mandou o cara voando pela floresta. Se ela conseguiu acabar com um demônio, uma pessoa não é nada, né? Pelo amor de Deus. Como esse garoto que era um lixo há pouco tempo tem tanto poder assim. O trouxa tá se arrastando, enquanto nosso garoto só diz que pelo visto os livros que ele comeram foram bem absorvidos. O Shen já percebeu que se ele não sair dali, ele vai acabar morrendo. Ele concentra a energia dele e dá um pulo pra sair fugindo da floresta. Num segundo, ele olha pro lado e vê que o garoto ficou lá longe, então ao menos ele não ia morrer. Só que no outro, o Xian já tava atrás, perguntando onde ele ia. Pegou na cara dele e tacou ele no chão. O Chen percebeu que não ia sair vivo e começou a implorar o jovem herói por piedade. Herói? Avisando que ele é uma pessoa oficial daquele lugar, então se for morto ele vai se envolver em problema. O Xian responde que realmente isso não é algo que ele quer que aconteça. Ele então some e o cara fica aliviado que pelo visto o garoto ia fugir. Porém, o vai voltar? Já tá de volta. Só que agora tá com as garras do demônio na mão. Avisando que ele pode ser um oficial, mas conspirou com aquele cachorro do Ieba pra cometer um assassinato, então merecia a morte. É só cortar todos os dedos que tem no corpo e a língua. Assim não consegue se comunicar mais. O cara ia mandar ele esperar um pouco, porém tarde demais. E é Já isso. de volta na mansão, o Ieba fala que sentiu que alguma coisa estava errada e teve que fugir. Ele dá uma olhada pro lado e vê nosso garoto passando intacto, que só dá-lhe uma olhadinha com seu sistema já no nível 4. O trouxa se treme e a mãe fala que ele é uma vergonha por ter roubado o talento do garoto e mesmo assim tá atrás dele. O Ieba, porém, fala que ela não tem que se preocupar, que ele seria denunciado pro governo e seria assassinado. Por quê? Rapaz, ou já faz algumas horas que aconteceu, ou a notícia nesse lugar voa muito rápido. Porque a mãe fala pra ele não contar com isso, porque ficou sabendo que no corpo tinha uma marca de gás, então provavelmente iam dizer que ele foi morto por um demônio. O problema é que agora eles têm certeza que ele despertou, o que não deveria ser possível. Enquanto isso, nosso garoto tava sentado numa escada, pescando o peixe de um pote. Ele tá burlando o sistema, já que mesmo fazendo uma idiotice dessa, ele ganha experiência. Porra, aí compensa. Ele puxa o... Espera só um segundo. Tô esperando uma encomenda, mas parece que ainda não chegou, então bora seguir. peixinho e ganha mais 4 com isso. Alguma das pessoas ficou sabendo que ele tá comprando peixe no mercado e pescando no próprio pote.
O Ieba pergunta se o cara tem certeza, que diz que sim, porque não deixou o garoto sair da vista um segundo. O cara tá ficando com mais raiva que nunca, tentando entender por que ele que treina não evolui, enquanto o maluco que pesca do próprio pote não para de ficar mais forte. É Até isso? que nosso garoto avança a pescagem dele pro nível aprendiz e agora vai ter que ir em lugares com peixes de melhor qualidade. Isso, de repente traz uma carta pra ele. Ou comprar peixe de melhor qualidade, né? Também pode ser isso. Ele imagina por um segundo que possa ser de uma garota que o ama secretamente. Porém, Do nada. sobre a seleção da divisão de supressão dos demônios. Pelo visto, aquele cara que o Xiu Xian matou pertence a essa tal associação e ele sabe que eles o odeiam. Um tempo depois, a Kifang avisa que a seleção tava chegando, então por que ele só parecia estar relaxando todo o tempo? Ele, porém, responde que sabe que pra ele que sempre foi desprezado nesse lugar, essa tal oportunidade era só uma farsa. Ela concorda, mas queria saber porque ele fica tocando no ar igual um idiota. Esse menino não disfarça nem um segundo quando usa o sistema. Ele fala que não tem ideia do tipo de oponente que vai enfrentar, mas tá se preparando. A Kifang evoluiu Se preparando fazendo assim? Vou usar aqui o meu sistema, tá? Calma aí, o React. Aceitei. tanto o nível Pronto. dela como cozinheira, que agora ele precisava de um ensinamento da cozinha exótica. Quando ele ensinasse isso pra ela, as comidas que ela produz começariam a ter energia e deixar os outros mais fortes. O protagonista, porém, acha estranho, já que ele não tem ideia de como ele vai ensinar isso pra ela. Porém, relaxa que o sistema dá um negocinho como se fosse um ponto de atributo pra ser passado. Ele não disfarça nem um pouco mais uma vez e só encosta na testa dela como se não fosse Caramba! nada. Com isso, ela Esse mangá não tem subtileza, não tem um detalhe, é tudo muito no seco. desenvolveu a culinária exótica. E com sua cara de tomate, quer saber por que ele tá tocando na testa dela assim. Porém, de repente, o olho dela muda de expressão e ela começa a aparecer várias receitas de comidas espirituais. Na hora ela sai Espiritual? correndo, falando que algumas receitas apareceram na cabeça dela e ela tem que experimentar agora. Ao mesmo Ok. tempo, aí um Shun tinha evoluído a escrita e pintura dela e nosso garoto tá percebendo que essas meninas trabalham bastante. Além disso, ele liberou um subespaço onde as discípulas poderiam guardar coisas para ele buscar depois. Porra, muito maneiro. Como bom chat que ele é, ele já falou tudo pra elas e mandou as duas voltar pro trabalho. Elas só agradeceram e ficaram lá. Aí um Shun Elas agradeceram porque sabiam o que tá acontecendo ou não entenderam ainda? Não entendi. estranho que ele saiu de mãos vazias. Por que a Kifang responde que parece que ele tá guardando num tal de subespaço, por mais que ela não tenha a mínima ideia do que isso signifique. A cena então muda pra entrada da divisão de supressão dos demônios. O cara na porta fala pra ele entregar a carta de recomendação e ao dar uma lida pergunta se ele é o tal do Xiu Xian. Assim que nosso rapaz confirma, já sente uma intenção assassina. E todos os caras ali sabem que esse é o maldito que matou o velho Shen, o ilegítimo filho da família Ye que não poderia sair dali vivo. Nosso rapaz sabe que isso é plano do Ieba e da mãe dele, e que infelizmente deu muito certo já que ele virou o alvo de todo mundo. É aí que alguém anuncia que o mestre Lian havia chego. Um cara de manto roxo passa no meio de todo mundo enquanto nosso garoto se pergunta quem é esse. Uma outra pessoa do lado diz que pelo visto é a primeira vez dele ali. Um cara chamado Wu Shenggen diz que o tal do Lian treinou por muito menos tempo que a maioria das pessoas e mesmo assim era bem mais forte. Nosso garoto diz que pelo visto ele faz o papel de explicador então. O Lian ia falar algo sobre a reputação da família dele quando um outro aparece chutando ele pro lado. Nosso garoto pergunta quem é esse e o cara explica que no ano passado foi o grande prodígio. E o Kian tá animado pensando que se esse ano ele conseguir mais um núcleo demoníaco ele vai avançar de reino. É aí que um careca de 3 metros manda ele sair da frente. Ele dá uma olhada pra trás e na hora já foi pro ladinho deixando o cara passar com tranquilidade. Nosso garoto diz que mais um chegou pra humilhar e quer saber quem é esse. O Shenggen avisa que esse cara da família do norte na última década foi o discípulo mais promissor. Não duvido, com esse tamanho fica fácil, né? Usando hack. Na caverna demoníaca ele foi imparável. Porém, o careca então escuta que a senhorita Zhao chegou. Alguém envolto numa aura negra se aproxima e o pessoal tá perguntando se não era um demônio chegando. Rapaz, isso parece mais um animal e o Xiu Xian tá sentindo uma pressão sufocante. O Shenggen que tava ali do lado só queria ir pra casa. A garota tava montada no tal tigre branco do terceiro reino. O nome dela é Zhao Yuhui. É cega? É a herdeira da família. Rapaz, o pessoal tá tudo correndo desesperado. Porra, tigrezão. Vem dar uma cheiradinha no careca. 9 metros? Tá ali se tremendo. Com isso, eles passam e o coitado cai no chão. Nosso garoto sabe O cara que tinha 3 metros é o tamanho da cabeça do tigre. que esse tigre branco é 10 vezes mais forte do que aquele que ele enfrentou. Ele então pergunta pro explicador quem é essa menina e como ela é capaz de domar um bicho como esse. Cumprindo sua função, o cara conta que a linhagem de sangue da família Zhao tinha uma habilidade que permitia controlar bestas raras desse mundo. Parece que os talentos da família estavam diminuindo até essa menina ser considerada a gênia do século. O menino tá com um coração na cara falando Gostou? que todos reconhecem ela como uma Interessante. futura grande mestre. Enquanto Xiu Xian tá só impressionado que não parava de chegar a gente.
Em meio a uma arena com várias estátuas, nosso rapaz comenta sobre a dimensão de tudo. O explicador conta que cada uma daquelas estátuas possuía um poder divino e mantinha os demônios na caverna. Nosso menino então pergunta em qual caverna que ele deveria entrar. O cara fala que o certo é você medir a sua força lá na frente e então entrar na caverna que eles designassem. Quem estava no primeiro reino iria na primeira caverna. Quem tava no segundo reino, adivinha qual caverna que eles iriam. É, isso mesmo, e assim... Na segunda. E é isso. Nosso pergunta se a senhorita Zhao então não vai nessa tal caverna de 2. Porém, na verdade, ela tava indo na caverna de 3. Porém, enquanto isso, o Xiu Xian não parava de ganhar experiência da mina cozinhando e da outra escrevendo livro. Um dos guardas... Ela só fazia isso o dia todo também. A outra só escreve e a outra só cozinha. Eu entendo que a cozinheira vai cozinhar, mas eu não entendo porque a pessoa só escreve. A pessoa tá escrevendo no TCC, que é isso? Enviar a menina pra lá. Do nada. Só escrevendo o dia todo. Ela tinha herdado com perfeição a linhagem de sangue e facilmente mataria um demônio de alto nível. Até mesmo entre todos ali aquele ano, ela se destacava. Enquanto nosso rapaz está impressionado, o cara atrás fala pra ele nem pensar muita coisa, porque eles dois só podem entrar na caverna básica. Até que alguém nas costas fala que o Xiu Xian também iria pra caverna de terceiro reino. Quem é esse? O Shang vem dizer que isso era muito perigoso, era como mandar o garoto pra morte, o que era loucura. Porém, o guarda já estava prestes a sacar a espada, perguntando se ele realmente vai contra as ordens daquele lugar. Nisso, nosso menino fala que atacar o amigo não era necessário e ele iria. O resto do pessoal vendo ele caminhar, comenta que pelo visto estão querendo matar o garoto. Sim. A Zhao Yuhi vendo ele entrando ao lado dela na mesma caverna, sabe que o menino tá morto. Já avisa que é melhor prepararem uma carta de morto e enviar pra família dele. Dentro da caverna, tinha um ratão na parada com uma espada na mão. Ô louco, mas Splinter tá diferente, pô. O cara tá difícil pagar as contas. Já apareceu no manhua antigo, agora tá aparecendo no manhua. Tá complicado pro cara. Cheiro de um humano no primeiro reino, então era pra enviar uns demônios fracos. Porém, o que eles não sabiam é que o Xiu Xian tava se escondendo ali com tranquilidade, utilizando um dos pergaminhos que a nossa querida Yunshu fez pra ele. Ele então abre o sistema que tá lotado de comida que a Qifeng fez pra começar a aumentar os atributos dele. Amigo, ele tá lá há 4 dias só comendo e já aumentou o ataque 50%, a defesa e o espírito. Esse era o limite que tava pra ganhar com comida. E nessa hora o sistema avisa que pra Qifeng e pra Yushun subirem de nível, elas precisariam de materiais de alta qualidade. Nosso garoto fica ali pensando que agora os dias de descanso acabaram e ele vai ter que agir. Porém, ele não quer começar a lutar agora porque uns demônios fortes tá por perto, então ele vai esperar esses aí saírem. Invisível, mas pescando, ele decide ganhar um pouco de experiência. Gênio. Espera. Até que um rato nota algo e manda um ataque na direção. Alguém bloqueia e, na verdade, isso tudo era Yu Hui. O rato pergunta por que ainda tá lá também? Tava defendendo essa humana. Na hora que ele vê o olho dela brilhando e o ratinho com a hipnose na cara, já sabe que ela tinha um... Gênia, braba. Só que era tarde pra ele também, que tomou-lhe uma nas costas. A espada foi puxada e o corpo caiu no chão. Só que nessa hora apareceu um exército na frente dela. Porém, o Rui parecia animada, dizendo que louco. da dança. Nisso, um rato começou a olhar pro outro e eles brigaram entre si. Pouco tempo depois... Ela consegue controlar mais de um de uma vez? Ok, poderoso. Tinha bicho morto pra todo lado. E ela fala que lidar com criaturas no segundo reino era fácil demais. É aí que alguém nas costas diz que pelo visto então eles vão ter que testar ela. Era uns irmão topeira que era chefe de nível 2. Em um segundo ele já tá nas costas falando que o movimento deles com as pernas... Olha o tamanho da unha desse cara! E ela tenta ativar a linhagem de sangue, porém os Hattera segue e ele avisa que isso não vai pegar nele. Uma sequência de corte e pelo visto a menina agora sofreu mesmo. Rapaz do céu, eu achei que ela sofreu, mas não imaginei que ela sofreu tanto a ponto da cabeça tá flutuando na mão do bicho. Ele tava se gabando da vitória, porém ela disse que era engraçado e que ele achou que ela realmente tava morta. Oi? Mas até eu fui enganado pelo game. É o Genjutsu? O cara acabou matando. Quê? Do nada. Ah, é verdade, poderia vai controlar, mas não se refere realmente ao olho, não precisa de olhar pra ter o problema. Tendo o próprio amigo. E ela ao lado disse que foi inocência achar que a linhagem de sangue não ia servir só porque ele tava cego. Com raiva o cara ataca mais uma vez falando que vai matar essa maldita. Uma sequência de cortes se desenha no corpo dela e o rato comemora, falando que ele ia matar a linhagem. Porém, ela só sorri e diz que já avisou que era inútil. O corpo dele que tava desenhado, ele foi completamente... Mas como é que ela se cortou? Então, do nada. Opa, deixa eu deixar o like, né? Como é que ela se cortou? Se viu na frente do rio, aonde do outro lado tinha alguma coisa esperando por ela. Era o Lorde Lobo, que era o dono daquele lugar, e um bicho de terceiro reino. O monstro comenta que, pelo visto, ela é... Por que a mão é humana? Isso dá muito coisa estranha. O corpo é um lobo, mas a cabeça é humana? Bizarro. A garota que recebeu o título de gênio, porém não era a pessoa que ele tava querendo matar. Ela fica confusa com esse negócio dele ter sido mandado pra matar alguém. Ela nunca imaginou que a associação que tinha que matar demônios estava começando a coagir com eles. O Lorde Lobo começa a invocar a lança, falando que não importa.
Ele só tava agora querendo ver qual era a habilidade da pessoa conhecida como a gênia desse século. Aí o Rui puxa a bandana igual o Gojo, avisando que ela é habilidosa quando se trata de matar demônios mais forte. O cara diz que vai ver isso então e em um segundo já furou uma tartaruga e quase cortou o pescoço da menina. Ela recua e sabe que se não fosse a ativação automática do substituto da morte, ela teria morrido. O que ela não estava entendendo é porque a energia espiritual dela não estava funcionando. Ela então tira a bandana e chama pelo tigre demônio. A criatura, na hora que aparece, já começa a atacar o Lorde, que diz que a garota era bem impressionante. A maioria das pessoas no reino que ela tá já teria morrido. Só que se aproximando, ele avisa que nada ia mudar, já que no final das contas ela ia morrer da mesma forma. Nisso, ela ativa a linhagem mandando ele parar. Porém, coisa bizarra. Ele percebe que o lobo tava avançando e se pergunta por que nada tava funcionando. Ele É mais forte que ti, então não vai conseguir funcionar o controle mental. Ok, justo. Ou talvez seja o cérebro que seja mais forte, não sei. vem dar mais um corte com a lança e o tigre salva por pouco. Uma explosão se faz na frente dela e o Lorde diz que é incrível que mesmo na forma humanoide aquela criatura ainda era tão forte assim. Eles continuam tocando golpes e golpes enquanto a caverna é destruída. Nisso o chefe recua e fala que estava cansado de aquecimentos, então estava na hora de levar isso a sério. Então manda um ataque da lança serpente que vai toda molenga na direção do bicho. Ok. A invocação da Ryuhui parecia estar conseguindo resistir e até dar um contra-ataque. Porém, quando a pata estava prestes a pegar, ele fica parado. A lança não furou, porém enrolou igual uma corda. Vixe! E nisso o lobo manda uma magia falando pra ele morrer. Pelas quantidades de destroço e o vermelho misturado, é um eu F. imagino que ele realmente não tenha saído vivo. Na hora, a Ryuhui já tinha se virado enquanto ia tentar fugir. Por mais que fosse uma desgraça pra ela que a gênia do século saía assim, ela não tinha opção. Mesmo a criatura mais forte que ela podia invocar era muito mais fraca ao ponto de ser insignificante na frente desse cara. Só que então alguém para na frente dela. Prota? Ela pergunta pra onde ela tá pensando que vai fugir e avisa que não vai ser tão fácil assim sair dali. Então ataca ela falando pra se preparar pra morte. A lança tá vindo bem no meio do rosto. Agora veio o quando a Prota. faísca sobe. Um estranho peixe tinha caído na frente dela. O lobo comenta que isso aí era pra estar lá na parte oeste, então por que tá ali? Ele olha pro lado e vê que pelo visto tinha mais um expert no lugar. É o nosso garoto bem tranquilinho, falando pra não se preocupar muito que ele era só um simples pescador. Do lado de fora, a fumaceira tava se mexendo e o pessoal parecia sentir que tinha alguém saindo. Do meio da energia roxa, alguém deu uma pisadinha. Foi a Zhao Yuhui, que tava intacta. Todo mundo comentou que a gênia do século conseguiu realmente sobreviver a esse desafio. Enquanto os guardas tinham certeza que o plano foi brilhante e o maldito Xiu Xian tava morto. Não, de né? repente, a Yuhui se inclinou pra porta e falou que dava as boas-vindas ao grande mestre Xiu Xian. Os caras Ela se tavam tornou confusos. discípula dele? Discípula, ok. Acho que falei certo agora. Arrogante se ajoelha. Até que um deles apontou e falou pro chefe dar uma olhada. Tinha uma aura aterrorizante saindo da caverna. Talvez um demônio havia quebrado o selo e estava prestes a sair. De repente, a cabeça de um lobo surge e todo mundo fica pálido. Era o líder de terceiro reino daquela caverna, o Lorde Lobo. O cara na hora manda chamar reforços, porém, é aí que nosso garoto diz que esqueceu de tirar o capacete. Obviamente, ele tá encarando todo mundo com essa cara de trouxa dele. Enquanto a Yuhui, numa posição peculiar, pergunta pro mestre quando o treino dela começaria. Os caras não têm ideia por que ela tava se referindo àquele fraco como mestre. O guarda não tinha ideia como tudo isso aconteceu, só que o grande problema é que o Xiu Xian tinha saído vivo. O pior é que ele não sabe qual é a arte marcial maldita que ele usou pra garantir que a Yui o protegesse lá dentro. Ela até mesmo foi Protegesse. ao ponto de chamar ele de mestre. A gente então volta uma hora atrás para dentro da caverna. A Yui se pergunta se aquele cara realmente tá no primeiro reino. Nosso garoto desvia de uma lançada e quase corta o lobinho. Eles continuam trocando inúmeros ataques e o lobo então fala que o menino realmente era impressionante. Ele havia sido avisado que ele estava no primeiro nível, porém isso não faz sentido. Ele já prepara a lança falando que teria que ir pro movimento final. Lá vem ele com essa lança molenga na direção do nosso rapaz. E a Yui sabe que essa foi a técnica que nem mesmo o tigre dela conseguiu sobreviver. Porém, quando o Lorde Lobo dá uma olhada, os ataques dele tudo tinham pego num casco. E logo por cima tava vindo o Xiu Xian com a espada. Rapaz, ele conseguiu se defender por pouco. E ficou confuso, querendo saber como que um Não tô entendendo nada da luta, mas ok. Porém, nosso garoto disse que ele tava muito errado. Ele não ficou 7 dias pescando pra estar ali de igual pra igual. O aura azul começa a sair da espada e o lobo tá com medo. Só a pressão da espada tava fazendo ele se amassar contra o chão. O monstro não consegue entender como ele tá perdendo essa luta pra um cara que devia ser mais fraco que ele. Porém, nosso garoto não só vem se fortalecendo, como tá cheio de buff. Verdade. De repente, a lança molenga vem acertar ele pelas costas. Porém, com o movimento rápido da espada, ele consegue bloquear isso. Bom. Ainda acerta um soquinho cheio no Lorde, tacando ele pra longe.
O bicho explode na parede, porém quando a fumaça baixa parecia ser uma pessoa. Ele volta a ser um lobo e fala que não vai perder por um artista marcial iniciante. Porém o Xiu Shan já tá nas costas, dizendo que ele é só um pescador iniciante. Com isso, a cabeça do lobo foi cortada e saiu rolando. É quando a Yuhui nota que não era cabeça, sim uma máscara. Oxi! O garoto aponta a lança pro cara e diz que pelo visto ele tava certo ao pensar que ele era uma pessoa. Ele então quer saber por que ele tá ali na caverna fingindo ser uma criatura. O cara explica que ele roubou uma técnica de exorcismo e tava prestes a ser capturado. A única opção dele foi fugir pra dentro da caverna e é ali que ele está desde então fingindo ser um monstro. Nosso garoto guloso já pergunta que técnica é essa e manda ele entregar. Desaparecendo, o cara fala que é inútil ele saber da técnica, até porque demorou 5 anos só pra ele aprender o básico. O corpo então vira fumaça. Nosso garoto não só obteve a lança, como também obteve o livro que permite ele se transformar numa criatura pelo visto. Aí Além sim! disso, ele subiu de nível e recebeu a habilidade de invocação do discípulo, que permite trazer alguém de longe, porém ter o cooldown de 1 hora. A Yuhui fala que esse livro era inútil pra ele agora, já que só serviria pra alguém que tava no 4º nível. Se ele começasse a tentar aprender algo assim nesse momento, só ia desperdiçar muito tempo sem progresso. Porém, antes de responder Ah, porra, que ângulo legal! ele já tinha jogado pra dentro da barriga. Ele então dá uma olhadinha pra ela que fica meio sem graça. Ele olha pro pé, olha pro que importa e ela já percebe que tá sendo observada de forma lasciva. Porém nisso, nosso garoto ativa a nova técnica e se transforma nela mesma. Ela tomou um susto porque parecia que ele tinha masterizado a técnica de um minuto pro outro. Nosso garoto então vem até ela e diz que ficou mais alta. Um pouquinho mais alto. Além disso, essa parte extremamente importante tava um pouquinho melhor. Não era dar um tapa, manda ele não pôr a mão nisso não. Além Mas é disso, dele, agora tá no corpo dele, ué. Não pode tocar no meu corpo, só porque é igual ao teu. Ué, essa cara feia dele não parecia nada com ela. vixe, deu problema aí. Deu um problema legal aqui, não sei nem o que aconteceu, mas enfim, bora seguir aqui. Mas eu vou ter que concordar, realmente a cara tá feia pra caramba. A cara tá Ele volta feia. pra forma normal e pergunta se ela consegue controlar demônios. Que diz que é óbvio que sim, até porque ela tem a linhagem de sangue da família Zhao. Nosso rapaz então pergunta se ela tá interessada em se tornar discípula dele. Porém ela recusa e diz que por mais que ele tenha a salvo, a família dela era reverenciada por milhões de pessoas ao sul. Ela não vai deixar ele tirar vantagem disso, então vai embora falando pra eles irem logo. Justo. Só que aí o Xiu Shan perguntou se ela tinha interesse em invocar uma fênix. A gente então vê alguns momentos antes da entrada na caverna. O explicador fala pro nosso garoto que a família da Zhao tinha a expectativa Tô com uma de dor ter no uma pescoço. fênix ao chegar aos 20 anos. Desgraçada. Porém, pra isso ela teria que avançar 7, 8 reinos em 2 anos, o que era completamente impossível. De volta na caverna, ela fala que por mais que ele tenha masterizado a técnica de um segundo pro outro, não era para ele ficar falando da Fênix como se fosse algo fácil assim. A invocação pediu um corpo perfeito com a linhagem de sangue, o 10º reino e derrotar uma Fênix no reino dos imortais. O Xiu Shan fala que ele sabe um caminho mais fácil. Se ela fosse a discípula dele, ele transformaria uma galinha em uma Fênix. Porra. Ela fica assustada que o garoto realmente falou isso de forma séria. Ele insiste, dizendo que tem certeza que em 2 anos ela não consegue sozinha, ao menos com... Se bem que a galinha tá mais perto do dinossauro, mas enfim. Ela tinha uma pequena oportunidade. A Yui ficou presa nos pensamentos. Ela sabe que esse garoto esquisito atingiu o 3º nível em 7 dias. Além disso, ele acabou de dominar uma técnica comendo um livro, então talvez ela devesse apostar. Já de volta do lado de fora, ela tá dando tchau, falando que tá ansiosa pra começar a ser guiada por ele. Obviamente, ela virou uma nova discípula com a habilidade de domagem. De volta Aí na sim. mansão da família E, alguém diz que agora eles estão ferrados. O garoto sobreviveu ao 3º reino e agora ainda é amigo da Yuhui. A mãe manda o filho se acalmar, falando que mesmo que ele tenha chegado no 3º reino, ele no máximo consegue matar um guarda dessa mansão. O filho, porém, fala que eles não podem ficar só esperando assim parado. Nisso, a mãe revela que tem uma forma deles conseguirem um veneno de um alquimista que seria Não vai dar perfeito pra certo. fazer ele comer e morrer. O Yeba comemora, falando que um plano Ela ganha poderes comendo, ela vai ganhar o poder do veneno. silencioso e certeiro era o melhor de todos. Além disso, antes da morte, eles tinham que matar aquela cozinheira bem na frente dele pra que ele morresse quê? sofrendo. Rapaz, esse filho é mais maligno do que eu esperava. E nessa hora, o mosquitinho pousou no pescoço da mãe. Você pensa que ele vai puxar uma gotinha de sangue, porém ele puxa uns 8 litros e a mãe vira uma múmia. O Ui! corpo dela cai no chão e o monstrinho ainda vem pra finalizar o filho. Agora o coitado tá desesperado pedindo socorro. No outro dia, olhando uma placa, o pessoal Do pergunta o que tá nada! dizendo. Parece que todo mundo tá procurando pelo tal mosquito que matou Yeba e sua mãe. O pessoal Como é que eles sabem que foi um mosquito? Tinham provas? Tinha uma câmera pra ver? Não tinha, tá no um medieval? acidente lá do portão e fala que o menino é muito sortudo de ter saído vivo. Do lado, a Yun-Shun também tava escutando todo mundo falar que agora a senhorita Zhao era discípula do nosso garoto. Ela então escreve um momento E
ficamos por aqui. Ótimo manhua, outro dia terminamos. Talvez ainda esta semana, se o vídeo for bem. É isso, espero que gostem. Eu sei que dá para ver tudo um dia, mas eu estou com o tempo meio apertado. Estive tentando outros vídeos para o resto da semana, para a próxima semana também. E é isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.